fazer um exercício. Ô, Ana, você podia ler essas considerações gerais aqui sobre topografia? Porque esse exercício vai constar de topografias e você, antes e depois do tratamento, e vocês vão dizer se aquilo é um problema ou não. Pode Tá. começar aí. Considerações sobre a topografia de córnea. Qualquer lente de contato pode alterar a topografia. Suspenda o uso até que a topo se normalize. Irregularidades ou descentramentos após o tratamento podem não ter implicação. Se o resultado do tratamento for satisfatório, expectativa ok, não estresse o paciente. O teste de sensibilidade ao contraste é mais sensível para indicar uma boa qualidade de visão que uma topografia. Problemas com flap igual não aplicar laser. Novo flap ou de preferência trans-PRK. O tratamento do ceratocônico excimer laser não é aprovado para o uso clínico. O PRK em cone incipiente com Leito residual preservado, né? Residual do leito. Leito residual preservado já foi considerado seguro. Hoje eu não opero. A topografia continua sendo muito importante, mas após o tratamento a laser deve ser avaliada com cautela. É um exame complementar. Não trate o exame. O follow-up é fundamental. Isso é o objetivo da nossa aula de hoje. A topografia é muito importante, mas após o tratamento deve ser avaliada com cautela. É um exame complementar. Então, não estresse o paciente se você vê uma topografia alterada, porque aquilo pode não ter nenhuma implicação clínica, ok? Mas o follow-up é fundamental. Certo. Alterações topográficas podem comprometer a qualidade da visão, mesmo com a acuidade visual de um. O tratamento de córneas com topografias assimétricas com frequência perde a linha de visão, indicado topo guiado. Queixas após o tratamento a laser com boa acuidade visual podem ser explicadas se os testes se a acessibilidade ao contraste estiver comprometida. Em caso de complicação, seja solidário, transparente, mantenha a calma e acompanhe o caso. Diagnóstico de cone, inicie o tratamento precoce e rigoroso de alergia antes da piora da acuidade visual. A topografia por anéis de plástico é superior à obtida por câmara de Schleifer. Em caso de um exame suspeito, utilize todas as informações possíveis, topo, tomo, o teste ocular resistência analyse. Tá. Média biomecânica da córnea. Certo. Handman, PAC ultrassônica, idade, profissão, objetivo da cirurgia, perfil e expectativa. Cirurgiões experientes podem ter condutas diferentes diante de uma topografia suspeita. Em casos borderline, nenhum exame isoladamente permite a conclusão com segurança. Bom, então, gente, em cirurgia refrativa, a gente deve evitar o certo e o errado. Existe, evidentemente, casos borderline que podem ter avaliações ou abordagens diferentes em diferentes cirurgiões. Então, a gente deve tomar cuidado de não criticar uma conduta por ser aquela conduta diferente da nossa. Tá bom? Bom, nós vamos fazer um rodízio nos que estiverem presentes. O Arnaldo tem acesso aí a quem está na sala. Então, vocês vão fazer um rodízio. Vamos convidar aqui o Dr. Lucas Reis para essa primeira apresentação, por favor. Ô, Lucas, para que Lucas. você entende... boa noite, Lucas. Para que você entenda o objetivo do exercício, é o seguinte: seria o melhor dos mundos se após um tratamento de hipermetropia, nós tivéssemos uma topografia assim. E após um tratamento de miopia, tivesse uma topografia assim. Isso é a exceção. A maioria das topografias não são tão bonitas, tão regulares como essas aí. Então, baseado na topografia, você vai identificar se é problema ou se não é problema aquela topografia. Quando você fala problema, você vai dizer o seguinte: comprometeu o resultado visual, ou requer algum tratamento adicional, ou o paciente teve alguma sequela. Entendeu o raciocínio? Uhum.
Ok, então vamos para o primeiro caso. Está aí o prontuário. Isso é um problema? Você sabe qual que é o limite topográfico de uma córnea com suspeita de cone. O que é que você diz? O que é que você está vendo nessa topografia, Lucas? Tem uma área mais curva centralmente, né? Provavelmente uma ablação por hipermetropia. Está com uma ceratometria limite, né? No olho direito está um pouco maior, passando um pouquinho do limite, mas não necessariamente eu vejo como um problema, não. Eu teria que ver a acuidade visual do paciente, ver como que ele está. Esse exercício, nós vamos falar de topografia, tá? Então, nós vamos estar baseados na topografia para a gente ver se é problema ou não é problema. Tá. Eu coloquei uma informação aqui, junto a essa topografia, para ajudar no raciocínio. A gente sabe que córneas acima de 47,2 são suspeitas de cone. Essa córnea do olho direito tem visivelmente um Boltai assimétrico, tá certo? Que se você fosse levar pelo gráfico de cor, chegaria até 49, mas a ceratometria central simulada chega a 47,7. Eu pergunto, isso é um problema ou não é um problema? Sim ou não? Acho que pode vir a ser. O que é que você faria? Nada. Acho que ia acompanhar. Bom, eu disse que esse paciente aqui era uma usuária de lente de contato, Lucas. Então, no primeiro slide, eu coloquei que lente de contato, primeira frase, qualquer tipo de lente de contato pode alterar uma topografia. Então, em caso de usuário de lente de contato, toda topografia alterada, a primeira coisa que você tem que fazer, antes de você dar um diagnóstico se aquilo é um problema, é suspender o uso da lente. Suspender o uso da lente, olha o que aconteceu. A ceratometria melhorou, o perfil córnea está absolutamente esférica, então, sem problema. Tá claro? Então, foi feito o tratamento refrativo. Então, continua, Lucas. Aí está a topografia após o tratamento. Isso é um problema ou não? Olhando pela ceratometria, tá ok, né? Agora, parece que o olho direito está um pouco mais centrado, assim, a área de ablação. Os dois olhos um pouquinho, mas mais o direito. Mais o esquerdo, né? O esquerdo mostra o esquerdo falou mais, assim, superiormente. O que você acha? Você acha que isso é um problema? Acho que sim. Olhando só pela topografia, sim. Perfeito. E essa área de aplanamento, você vê que tem um aplanamento aqui muito grande, né? Aqui você vê que do lado de cá ela está aqui 45 e aqui nesse ponto aqui chega a 43, 42. Ou seja, o que a gente deve suspeitar quando a gente vê um aplanamento localizado na córnea? O que leva a esse aplanamento? Sandelen, pterígio, não sei. Quando você tem um aplanamento localizado, suspeite, antes de você pensar que seja uma irregularidade corneana que pode comprometer o resultado da cirurgia, pense na possibilidade de raise. Se for um LASIK, pense na possibilidade de crescimento epitelial. Em casos de olhos secos muito graves, você pode ter um perfil de córnea também bastante irregular. Então, nesse caso, por ter um aplanamento muito significativo, na biomicroscopia a gente observou que esse paciente tinha um raise importante, porém,
Observe que não comprometeu, aqui é sem correção, a qualidade de visão está preservada, a visão é ambos os olhos, e olha a topografia. Se você se deixar levar apenas pela topografia, você vai pensar que isso seja um problema. Na verdade, não é um problema. Aquilo ali foi um raise, a área central não estava acometida, esse raise periférico não comprometeu a acuidade visual nem a qualidade de visão. Então, vocês observam como que a gente tem que tomar cuidado ao avaliar uma topografia pós-operatória, pré e pós, evidente, porque muitas vezes o padrão não é aquele padrão bonito que eu mostrei no primeiro slide. Ok? Vamos para outro caso aqui. Quem que vai discutir esse caso agora? Vamos convidar aqui, Reinaldo, o doutora Juliana, para poder agora uma coisa, viu? Uma uma coisa importante, gente, é o seguinte: qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo que vocês não estejam discutindo o caso, vocês entrem na discussão para tirar as dúvidas, ok? Então vamos para esse caso. E agora, Juliana? Paciente aqui está topografia pré-operatória, topografia pós-operatória. Isso é um problema? O que é que você está vendo aí? Oi, boa noite. Boa noite. Então, para mim, o olho esquerdo tem um descentramento, né? Importante. No pós-operatório. Muito importante, né? Muito importante. Você acha que isso é um problema? Eu falaria que sim. Então, vamos ver o que aconteceu. Observe aqui, olha a área central, um descentramento muito importante no olho esquerdo, é isso? O que aconteceu nesse caso? Essa paciente teve um flap incompleto. Então, o que foi feito? Foi reduzida a zona óptica e aplicado laser no olho esquerdo. Desculpa. A paciente teve um flap incompleto e foi reaplicado laser. Coisa que eu falei no primeiro slide que nunca deve ser feito. Às vezes, gente, o descentramento é discreto. Então, para não abortar o procedimento, não frustrar o paciente, às vezes o paciente até operou o primeiro olho, correu tudo bem. Aí, uma alternativa que se usava lá na década de 90 era reduzir a zona óptica e aplicar um laser no estroma onde o flap foi confeccionado. Porque o descentramento, às vezes leve, permitia esse tipo de conduta. Qual dos dois olhos você acha que teve um flap incompleto, Juliana? O olho esquerdo, que teve a complicação, né? O flap incompleto foi no olho direito. Olha que coisa interessante, né? Então, o que aconteceu? Essa paciente, ela operou em 98, em 99 ela voltou com o menos 1,75, porque quando você reduz a zona óptica, muitas vezes você tem perda de efeito. Foi o que aconteceu. Foi feito um novo corte com uma plataforma de 180, a primeira plataforma era 140 ou 120, e foi aplicado laser. E a paciente ficou bem. 20 anos depois, ela voltou com essa refração. Olha aqui. Em 2020, menos 4,5 ou menos 1,5. Observe que o olho que teve o flap incompleto, que foi esse aqui que aparentemente está tudo bem, porque a topografia nos mostra o relevo anterior da córnea. Então, o relevo aqui, você reposicionou o flap, ficou tudo bem. O que teve o descentramento foi o olho esquerdo, que antigamente esses lasers não tinham um eye tracker que impedia o descentramento. Então, essa paciente voltou em 2020, já presbita, com uma anisometropia, aceitando uma hipocorreção no olho direito, ficando com uma visão muito boa com essa hipocorreção. Você acha que qual seria a solução que você daria para essa paciente, Juliana? Você faria uma nova cirurgia, levantaria aquele flap do olho direito para fazer mais um pouco de laser para corrigir essa anisometropia e deixar essa paciente com uma báscula? O que você acha?
É, como teve o flap incompleto, eu acho que não seria indicado, né? Eu mexer nesse flap, levantar para aplicar o laser. Realmente seria um risco. Embora, Uhum, quando você tem dois flaps, um incompleto e o outro completo, você muitas vezes se identifica, pode ou não identificar, né? Qual que é o flap incompleto e qual que é o flap que foi feito posteriormente. Então, a princípio, não seria totalmente inviável, mas com certeza, se eu tivesse que retratar essa paciente, eu faria como você. Eu não levantaria o flap, mesmo que eu identificasse o flap que foi bem feito, com a plataforma de 180. Primeiro, porque eu deixei um flap muito espesso e ela já tinha retirado um pouco de laser, ou seria melhor se ela optasse, faria um trans-PRK. Tá certo? uhum, Então, aqui está a paciente, o pré e o pós. Foi um problema o olho direito, não de centramento, mas o flap incompleto no olho direito. A solução seria um trans-PRK com uma hipocorreção para mantê-la com uma visão boa, desde que ela tivesse interesse. Tá certo? Então, foi um problema causado por um flap incompleto, levou uma hipocorreção, ou seja, teve um problema que foi um resultado inadequado do tratamento a laser. E observe como que a topografia nos enganou. Se a gente não soubesse qual era o olho, a gente tenderia a pensar que o flap incompleto ocorreu no olho esquerdo. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Achei esse caso muito interessante, porque é uma coisa é, inusitada, né? O paciente ter um descentramento no olho que o flap foi normal e no outro que o flap foi incompleto, uma ablação com a zona óptica menor, ele tem uma ablação e ficou muito bonito. Observe aqui como é que o Orbiscan também deu um padrão topográfico muito bonito, né? Então, foi um problema porque a redução da zona óptica hipocorrigiu essa paciente e levou ela a uma anisometropia. Observe agora, recentemente, 2020. Olha aqui, ó. Olha a topografia bonita do olho direito, olha o descentramento absurdo do olho esquerdo, e, no entanto, ela tem uma visão muito boa. Doutor Ok, Renato, diga. o doutor falou que nessa época não estava disponível a tracker, tão recente assim? Não estava o quê? Disponível a tracker? Nós estamos falando de 1998, né? Ah, tá, achei que tá. Isso aqui tem, né? Ah, não, porque eu vi a data de 2020. Não, 2020, quando ela voltou. Ah, Ela tá. voltou queixando que a visão dela estava ruim, porque ela já estava com menos 4,5 e menos 1,5. Enquanto esse resíduo do olho esquerdo estava menor, ela ficou sem correção durante quase 20 anos. Então, ela ficou muito satisfeita, ela não reclamou da cirurgia hora nenhuma. Tanto que ela cogitou até fazer uma nova cirurgia. Mas como ela não estava assim, muito motivada, eu também achei melhor não mexer. Eu passei um óculos para ela e pronto. Tá bom? Renato, Oi. depois que teve o flap incompleto em 98, ela voltou em 99 e fez um outro flap, né? Sim. Era melhor já ter feito um trans-PRK de uma vez? Ou tipo, era melhor Na levantar? época não existia o Trans-PRK, né? Sim, mas E pensando agora. bom, se fosse agora, em 2020, eu teria feito um Trans-PRK, corrigindo aqui em torno de 3 dioptrias no olho direito, deixando ela com uma báscula. Não, eu sei, mas se em 99 já existisse trans-PRK, era melhor já ter fazer um trans-PRK do que levantar o flap. Com certeza. Eu não Uhum. mexeria nesse flap, não, porque apesar de ter corrido tudo bem a cirurgia, tanto que ela ficou 20 anos sem correção, sem óculos, não deixa de ser um risco, né? Você levantar um flap muito profundo, 180 micras de espessura, os microceratos antigamente, o flap era mais espesso do que indicado pela plataforma. Então, pode ser que o leito residual seja até muito pequeno, mesmo com essa idade, poderia até levar uma ectasia, corrigindo mais 3 dioptrias, eu já tinha tirado 2,75, não, quer dizer, já tinha fragilizado essa córnea com 2 flaps,
a última coisa que a gente deveria fazer era levantar esse flap e fazer no leito residual pelo risco de complicações não só com o flap, também com o risco de ectasia. Foi Ok? feito um teste de lente de contato, doutor Reinaldo, para ver tolerância à monovisão? Não, na verdade, ô Cláudio, quando essa paciente chegou em 2020, ela chegou reclamando da visão. Fiquei bem muitos anos, estava muito satisfeito e tal. Porque esses pacientes de refrativa, eles querem ficar sem óculos, gente, naquela fase de juventude. Depois começou a ficar présbita, já começa a vir outras prioridades, e a pessoa já não é tão, vamos dizer, resistente ao uso do óculos. Certo? Agora, se ela com 42 anos tivesse demonstrado o interesse pela cirurgia, seria muito bom fazer um teste de lente de contato para ver se ela toleraria bem essa báscula. Porque no caso aí, eu teria que fazer o laser nos dois olhos. Eu não poderia fazer uma báscula de menos 1,5, deixando ela com 1,5, com menos 1,25 no olho esquerdo. Ela não ficaria satisfeita. Eu teria que corrigir os dois olhos, deixando o direito como uma báscula. Ok? E por que não corrigir o grau todo e deixar o esquerdo com uma báscula? Porque ela não tinha uma qualidade de visão tão boa. Observe que ela tinha 0,7, aquele flap levou uma sequela. Então, o olho dominante dela é o esquerdo. Eu não poderia deixar essa paciente métrope do olho não dominante e míope do olho dominante. Ok? O Arnaldo, se você quiser também fazer algum comentário aí, faça favor, viu? Lucas, eu não sei, que eu não tenho jeito de saber quem está Reinaldo, na o Claudio Cury está online, o Lucas Pires ainda não chegou. Mas esse comentário seu realmente ele é muito importante. Córneas não virgens, paciente foi submetida a LASIK há muitos anos atrás, que teve um flap incompleto, teve uma descentração, e por algum motivo você não foi você que fez a cirurgia primária. Toda vez que a gente observa que tem uma descentração ou que tem uma qualidade de visão insatisfatória pós-LASIK, a gente suspeita que pode ter havido alguma intercorrência durante a confecção do flap e durante a aplicação do laser. Então, não é sensato você levantar um flap que você não fez, até porque você não sabe a qualidade do flap. Pode ter acontecido um buttonhole, pode ter acontecido um flap fino, incompleto. Então, se você levanta o flap, você corre o risco de ter o mesmo problema novamente. Na época que a gente não tinha acesso ao tratamento transepitelial, a gente não tinha muita opção, a gente tinha que levantar o flap. Mas hoje em dia, com o recurso do tratamento streamline, tratamento transepitelial, é muito mais seguro para o paciente, se eventualmente você precisar retratar esse paciente, você fazer o tratamento transepitelial. O primeiro laser que a gente teve, provavelmente essa paciente foi operada com o MEL 60. O MEL 60 ele não tinha eye tracker. Ele tinha uma máscara, um diafragma lá que ia fechando e a gente ficava torcendo para o paciente não mexer o olho, para a sucção do túnel não sair fora e a gente não ter uma descentração. Ou seja, a gente fazia o tratamento rezando para dar tudo certo, porque se o paciente eventualmente movimentasse o olho lá por baixo do anel de sucção e do diafragma e a gente não percebesse, certamente a gente teria uma ablação descentrada. Então, realmente, era muito comum. A gente ficava torcendo para dar tudo certo. Com o advento do eye tracker, quando a gente comprou o primeiro Tecnolas, aí a qualidade do tratamento melhorou muito, porque não tinha mais anel de sucção, não tinha diafragma, não tinha máscara, nada disso. E o próprio laser já tinha um eye tracker para poder fazer o tratamento no local adequado. Então, foi um avanço enorme na cirurgia refrativa, o advento do eye tracker. Okay? Só lembrando, então é isso que o Arnaldo falou, excelente, Arnaldo, que o eye tracker, gente, ele desativa o laser se o paciente sair daquela área de fixação. Porque você ativa o eye tracker antes de começar o laser. Se por acaso o movimento do olho ultrapassar aquele ponto de fixação, o laser é interrompido. Então você não tem o perigo de fazer uma descentração, como tinha antigamente. Agora, esse flap eu sabia muito bem como é que ele era, porque fui eu que fiz. Essa criança aqui, do flap incompleto, fui eu que fiz. Fui eu que fui responsável por esse flap incompleto.
Então, desde o começo do tratamento até 2020, você vê que, apesar de uma complicação grave, um bom relacionamento médico-paciente, uma boa transparência e assistência, você mantém o paciente te acompanhando durante longos anos. Vamos outro caso aqui agora. Esse aqui é o prontuário desse caso. Quem vai falar aí agora para nós? Vamos convidar a doutora Carolina para assumir esse caso aí, por favor. Aqui só lembrando, gente, que eu não encontro. Lembrar, gente, que isso aqui tudo é fruto de um trabalho exaustivo de busca retrospectiva. Só os casos mais novos que são feitos de forma prospectiva. Mas esses antigões, assim, tudo era estudo de prontuário. Então, às vezes, a gente não encontra todos os exames, né? Porque antigamente era tudo de papel. Então, vocês imaginam a trabalheira que era ficar achando exame de papel e achando os prontuários. Então, muitas informações se perdiam. Essa aqui, por exemplo, eu não tenho a topografia pré-operatória, mas eu tenho a topografia pós-operatória. Olha como é que está essa topografia. Isso é um problema, Carolina? Do esquerdo está um pouco assimétrico ali, mas eu acho que não chega a ser um problema, não. Eu teria um medo muito grande de que isso aqui no pós-operatório, hein? É uma ectasia, né? Uma ectasia. Ou seja, está chegando até 47 nesse ponto aqui, embora a ceratometria central esteja preservada. Então, você acha que não é um problema. Vamos ver como é que a coisa evoluiu. Não, a gente está se baseando só em topografia, nós não temos o quadro todo para a gente poder ter um raciocínio mais completo, baseado só em topografia. Você observa o seguinte, ó, essa paciente fez um PRK em 2009. Apesar desse descentramento que tem até hoje, 2017, observa, olha o descentramento. Eu faço a sensibilidade ao contraste para me poder ver se realmente isso é um problema ou não é um problema. E por incrível que pareça, como a gente usa os 3 milímetros centrais, um descentramento, ou seja, ou até uma ectasia frustra que desenvolveu esse olho esquerdo, não trouxe nenhum impacto sobre a qualidade de visão. E observe que, na época, a paciente tinha 40 anos. Eu fiz uma hipocorreção e observa que, em 2009, essa paciente voltou em 2017. Ou seja, 8 anos depois, essa paciente está com 50 anos, ela continua sem correção. E observe que maravilha. Observe aqui, olha a sensibilidade ao contraste. Olho direito plano e o esquerdo com a refração. Não faz sentido você fazer teste de sensibilidade ao contraste sem a correção da metropia muito bem feita. Você não pode falar em qualidade de visão quem não tem quantidade de visão. Se você fizer o teste de sensibilidade ao contraste sem corrigir a hipocorreção, aquela miopia que você deixou, vai dar uma sensibilidade ao contraste toda alterada. Tá claro? Certo. Então, observe que também é um caso muito interessante. Isso aqui é um cone frustro, gente. E a gente também tem que rezar e dar sorte. Quer dizer, essa paciente podia ter evoluído. Se isso aqui tivesse sido um LASIK, com certeza tinha evoluído para uma ectasia evidente, com uma perda de qualidade de visão e uma complicação toda que a gente sabe que é. Às vezes, se tivesse corrigido o grau todo também, né? Os 3 graus. Perfeito. Às vezes, de repente, o paciente e eu demos tanta sorte que o fato de ter feito uma hipocorreção impediu que fizesse uma ectasia tão grave. Mas a ectasia está aqui, ó, muito frustra, tanto que não deu problema. Outro caso, quem vai falar? Alguém quer discutir esse caso, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria fazer uma observação, doutor Reinaldo. Pois não, Cal. Eu acho que o senhor já comentou que esse teste de sensibilidade ao contraste está normal, certo? Perfeito. Essa área escura é a área de normalidade. Isso. E teste de sensibilidade ao contraste normal descarta cone. Bem lembrado. Só que acontece o seguinte, descarta cone, mas não descarta uma ectasia descentrada. Porque a ectasia, quando ela é mais periférica, ela não compromete a área central, por isso que não comprometeu a qualidade de visão. Ok. Sim. À frente? Para frente. Então, vamos lá. Quem vai falar esse caso agora? Vamos convidar aqui a doutora Vitória para apresentar esse próximo caso aí, por favor.
Boa noite, pessoal. Boa É, noite. então, uma paciente feminina de 39 anos, com um PRK, feita a hipocorreção, tratamento realizado de menos 1,5 no olho direito, menos 0,75 a 20, e no olho esquerdo, plano, com menos 1,75 a 170 de eixo. Olhando a topografia, a gente vê que você tem... É que eu estou no celular aqui, perdão, mas está chegando a 50, né, na cerotometria, bem no eixo central. A cerotometria aqui é o seguinte, 48, na verdade. Vamos pegar a pré-operatória. Você está falando a pré-operatória ou pós? A pré já tinha no centro, já estava com valores um pouco aumentados, né? 46, e no pós aumentou um pouquinho mais, descentrou, então aí eu não estou vendo ali se é 48 no pós, desculpa. No pré era 47,7, 46. No olho esquerdo, Ok. 47,7, 45,80. No pós, 49,15 por 47, e 49,37 por 47,2. Acho que mudou pouco, para falar a verdade. Você tem um padrão ali, um padrão suspeito, né? Principalmente no olho esquerdo, me chama mais atenção. Você tem uma assimetria inferior, que, na verdade, ela se manteve, ela aumentou um pouco só, né? Bom, o que a gente vê aqui, Vitória? Olha os absurdos que a gente fazia. Nós estamos falando de na década de 2000, 99, por aí. Na época, surgiram muitos trabalhos falando sobre a segurança de PRK em cima de cones incipientes. Isso é um cone incipiente, exatamente. Isso aqui é um cone evidente, né? Um cone que até arrepia quando a gente olha essa topografia hoje. É um cone. Embora ainda tenha, vamos dizer, uma ceratometria um pouco baixa. Exatamente. Tem uma mas é um cone, no mínimo, um cone grau 1. Né? Exatamente. Mas é cone. Então, você observa, se falava de PRK, não de LASIK. E, como essa paciente tinha uma metropia muito baixa, ia tirar alguma coisa em torno aqui de 40 micra, se considerava seguro fazer o PRK. E a gente fazia, porque a literatura dizia que era seguro. Evidentemente, a gente sabe que isso é um absurdo hoje. A gente não pode fazer e não é seguro. Embora a maioria, a grande maioria pós-PRK, não evoluísse. Mas não é seguro, porque o fato da maioria não evoluir, os que evoluem viram uma tragédia. Então, eu te pergunto, isso é um problema? Essa topografia... Então, a topografia ela teve uma piora, isso que eu quero dizer, uma piora, mas não uma piora assim, agressiva, né? Tem que ver a visão do paciente no pós-operatório. Perfeito. Quando, então, essa paciente... aí a literatura foi mudando. E então, gente, o que aconteceu? Quando eu vi a bobagem que eu tinha feito, eu fiz um levantamento de todas as topografias que eu fiz dessa paciente desde que ela operou em 98. Observe que eu mandava ela voltar sempre para acompanhar a topografia e observe a estabilidade topográfica. Olha aqui o relatório da colega que atendeu essa paciente na época. A gente usava, o que a gente tinha de índice ceratocone? Rabinovich. Esse aqui, o Kisa, que eu sempre falo com vocês, ela tinha um Kisa de 30 no olho direito e 14 no olho esquerdo. E olha a observação, como não deu um ceratocone indicado do Excimer Laser. Isso era o que se fazia em 1998. Follow-up de 10 anos, aqui agora já em 2011. A paciente continua com o ceratocone, que não vai regredir, pelo contrário, você tirou tecido. Mas olha, gente, como é que o anjo da guarda da gente também tem que estar atento, né? Apesar de ter desenvolvido uma ectasia importante, se observa que houve pouco comprometimento da qualidade de visão dessa paciente e ela está sem correção. Hoje, observa a refração dessa paciente aos 50 anos. Plano, mais meio com menos 1, eixo 160 e usando um óculos só para perto. Ou seja, quando eu falo que não é problema, significa não houve sequela, não vai ter que ser feita uma nova intervenção,
e o objetivo do tratamento foi alcançado. Caso dramático, quer dizer, observe, gente, quantas vezes que essa paciente voltou, eu falava com ela, ó, sua córnea não está cicatrizando bem, eu preciso que você volte regularmente. 98, 99, 2001, 2002, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Ou seja, eu mantive esse paciente muito próximo, porque se tivesse qualquer piora, eu ia fazer um crosslink nessa paciente. E o bom também é que você foi acompanhando e depois ela, enfim, a idade já vai ajudando também pelo crosslink natural, né? Da córnea. Perfeito. Então... Você vê que com 39 anos, um PRK tirando 40 micra, seria feito hoje? Não. Mas a maioria desses casos, quando você tira pouco na córnea, você não tem evolução do cone, até porque já tem um crosslink natural pela idade. Mas mostrando os absurdos que já foram feitos pela literatura que existia na época. Existem, se vocês puserem, façam uma pesquisa, pode botar no Google, tratamento de ceratocone com excimer laser. Vocês vão ver os artigos de 2000, 1998, 99, tudo dizendo que era seguro fazer um PRK com ablações até 50 micra. Até hoje, o protocolo de Atenas é isso. É você fazer o ceratocone até 50 micra de ablação, um cone incipiente, um cone grau 1. Então, observa que, apesar dessa iatrogenia que foi causada, felizmente não teve comprometimento do resultado da cirurgia. Então, apesar de uma córnea horrorosa, essa paciente ficou sem problema. Alguém quer fazer algum comentário? Pois não. O seu caso estava comprovando a literatura da época. Sim, sim. Mas a gente fazia porque a gente seguia a literatura da época. E a grande maioria dos PRK que você faz em cima do ceratocone não evolui. Até porque esses pacientes, muitas vezes, quando a gente não fazia em jovem, já sabia que a biomecânica do jovem ela é muito mais frágil. A gente fazia quando o paciente já tinha uma idade mais avançada, um grau muito pequeno, que você alterava pouca biomecânica da córnea. Isso era o que era preconizado. Hoje, nem para tirar meia dioptria, eu faria um PRK numa córnea dessa. Ok? Para frente. Reinaldo, antes da gente passar para o próximo, lembrar que esses pacientes que eventualmente desenvolvam uma ectasia iatrogênica, esses pacientes, seja você que tem operado, algum colega, quando é feito o diagnóstico, imediatamente nós já temos que programar o crosslinking. Uma das melhores indicações de crosslinking é justamente na fase inicial dessas ectasias induzidas aí pelo LASIK, ok? Então, se fez o diagnóstico, o ideal é já tratar de uma vez, até para evitar a progressão do quadro. E lembrar também que esses pacientes, sem hipótese alguma, eles podem coçar o olho, porque mesmo após o crosslinking, se continuar a ter um trauma corneano e epitelial, a chance desse paciente desenvolver é muito grande, ok? Vamos convidar o doutor Cadu agora para apresentar o próximo caso aí, Reinaldo. Vamos em frente. Mas aqui, Arnaldo, veja bem. Você vê que eu acompanhei, só um segundo, deixa eu só fazer uma observação. Essa paciente foi acompanhada por mais de 10 anos, já tinha essa ectasia e, no entanto, a córnea ficou estável. Então, eu acho que isso que o Arnaldo falou é importante. A gente não deve deixar progredir, mas nem todo cone, nem toda ectasia progride. Então, para que você tenha a indicação do crosslink, você tem que ter algum sinal de progressão. Esse sinal de progressão pode ser perda de linha de visão, pode ser alteração refracional ou alteração topográfica. Em caso de dúvida, você deve fazer o crosslink. Lembrando que o crosslink, gente, ele não é isento de complicações. Eu já vi casos de raise importante e aplanamentos progressivos. Então, a gente tem que ter uma documentação da progressão para justificar o procedimento. Quem vai falar agora, não? Pois não, diga lá, desculpa. Eu acho que o Cláudio tem uma pergunta. Porque eu tenho algumas restrições em fazer crosslink em pacientes de mais idade. Essa tinha 39 anos. Não, mas veja bem, isso para ceratocone primário. Nós estamos falando de ectasia. Tá, então ectasia, nesse você caso, não tem idade.
Pois é, Não, nesse não tem caso idade, não. mesmo- Qualquer idade você pode fazer um crosslink, desde que seja uma ectasia iatrogênica. Ok. Porque essa pode progredir em qualquer época, diferente do ceratocone, que frequentemente progride em jovens. Ok. Bom? Vamos lá. Próximo, agora quem que é? Tocados Eduardo Salomão. Vamos lá, Cadu. Boa noite, tudo bom, Boa doutor? noite, tudo bem. Aqui nós temos a topografia pré e pós. Essa paciente Isso. foi submetida a 2011 a LASIK, Cadu. Isso é um problema? O que você está vendo aí diferente? Bom, eu tô dando uma olhadinha aqui no exame, que eu também tô no celular, tá? Bom, no pré, a ceratometria dela no olho direito, aparentemente normal. No olho esquerdo também, né? Uma córnea, inclusive, até mais plana. Muito normal, né? Olha, é muito É. normal. Mas Vou dar olha uma o olhadinha. pós. É. O que você está vendo diferente nesse pós aí? Tem uma descentração aí também, né? O Uhum. lado esquerdo. É. E você acha que isso é um problema? Pelos valores aqui, aparentemente não. A gente não pensa muito em Reise porque LASIK é É. raríssimo dar Reise, né? Uhum. Então, quando você tem alguma alteração topográfica, isso pode levar a uma perda de qualidade de visão. Eu fiquei muito tranquilo, porque a qualidade de visão é presente. Gente, olha como é que é importante. Um paciente queixa alguma coisa desse olho aqui, se você não tem uma sensibilidade ao contrário para te dizer que a qualidade visual está muito boa, você pode começar a estressar o paciente, falar com ele que a córnea está descentrada, que tem que usar uma lente de contato, etc, etc. Você vai entrando num labirinto que depois você não sabe sair dele. Quando eu faço a sensibilidade ao contraste, que eu observo aqui, sem correção, que está uma sensibilidade ao contraste normal, isso me deixa muito tranquilo. O paciente queixa alguma coisa, eu passo um lubrificante, que eu sei que está tudo muito bem. Então, não é um problema, apesar de um aparente descentramento. Aparente não, né? Teve um descentramento que não teve nenhuma repercussão clínica no paciente. Ok? Então, o que eu falo? E topografia é muito importante, mas depois da cirurgia é um exame complementar, não trate exame. É isso que eu ia falar, que a coisa que eu mais aprendi no fellow com o senhor foi isso. Não trata o exame, o paciente. Perfeito. Vamos lá, outro caso aqui. Alguém quer comentar alguma Reinaldo, coisa só sobre esse caso? perguntar Pois não. Ali no olho direito ela ficou com ceratometria 38, 37, né? Qual que é o limite mesmo que até onde que a gente fala que a gente pode aplanar? Veja bem, não existe um limite definido. Se você tem uma córnea de 37, 38, se puser essa córnea 36, 35, não vai acontecer nada. O paciente vai ter pouca alteração, você não vai induzir aberração esférica. Agora, se o paciente tem 45 e você leva esse paciente para 35, 34, aí já é problema. Você vai induzir muita aberração esférica. Mas, evidentemente, que 34, 35 seria um limite razoável para uma córnea normal de 44. Você pode deixar ela um pouquinho mais plana, desde que a ceratometria inicial também seja baixa. A mesma coisa para a hipermetropia. Se você tem um paciente com hipermetropia de 45, você leva essa ceratometria para 47, você não vai criar grandes alterações de qualidade de visão. Mas você pega uma córnea de 40 e leva ela para 47, você vai induzir aberração demais nessa córnea. Então depende também muito da ceratometria pré, para que você possa avaliar esses limites aí. Entendi. Então, mais alguma pergunta sobre esse caso ou vamos para frente? Vamos em frente, Renato. Vamos voltar para a doutora Ana Maria agora. Então, vamos lá, Ana. Aí está o prontuário, se quiser mais informações. Então, vamos lá. Esse aqui é um paciente também de 2008. Um PRK. Ô, doutor Reinaldo, só um segundo. Aquela descentração ali foi porque no outro que o senhor mostrou foi um flap incompleto, né? Qual que seria o motivo ali no olho esquerdo? Esse paciente aqui, nessa época, 2011, já tinha o Tecnolas.
possivelmente, esse descentramento aqui, apesar da topografia aparentemente ser um descentramento muito grande, provavelmente, na prática, não foi. É mais uma construção do equipamento. O equipamento é que constrói esses mapas de cores. Por isso que eu falo que mapa de cor costuma atrapalhar mais do que ajudar. Você observe que na área central, que é aquela que a gente usa para enxergar, os 3 milímetros centrais, está com 39, 38,6, ou seja, 0,5 de astigmatismo. Se fosse um descentramento significativo, certamente ele induziria um astigmatismo muito importante. É porque o desenho, o mapa de cor, observa uma coisa aqui. 38 e 38, esse é azul. 38 e 85, que é meia dioptria, é esse verde. Ou seja, daqui para aqui tem meia dioptria. O mapa de cor, ele atrapalha mais do que ajuda. Nós podemos ter 30 níveis de ceratometria na córnea e temos apenas 10 níveis de cor. Então, você fica... essa gradação de cor, ela é muito abrupta, por isso que dá essa impressão de ser um descentramento muito grave. Por isso que tem que fazer o exame de qualidade de visão para ver se isso aqui realmente tem alguma repercussão. E como a gente viu, não tem. Ficou claro aí? Ficou, Alô? obrigado. Então tá, vamos para frente então. Quem que vai falar agora aqui? Sou eu. Doutora Ana Maria. Então vai lá, Ana Maria. Isso é um paciente que foi operado em 2008. Tá. Foi feito PRK. A partir de 2008, 2010, gente, eu só fazia PRK, tá? Vocês vão ver muito caso de LASIK. As grandes emoções que eu tive na minha vida foi antes de 2010, onde eu fazia muito LASIK. Agora a gente já tem muito pouca emoção. Vai lá, vamos lá. Olha aí que essa topografia aqui é Então. já pós-operatória, tá? 45 dias pós-operatório. O olho Não, esquerdo. não, desculpa. Espera aí. Não. Tá certo. A topografia é pós-operatória. Aqui a ceratometria pré-operatória. E aqui a paquimetria. Aqui o grau que foi tirado. Tá. O olho esquerdo aqui me chama a atenção na área inferior. Levando em consideração os mapas de cores aqui, né? A gente vê uma curvatura aumentada aqui inferior, apesar da ceratometria estar normal. Mas isso me chama a atenção. Você vê que perfeito. Com certeza. Observe que o direito não tem nada assim de muito interessante. Você fala assim, mas olha aqui, gente, esse verde aqui, ó, é 41,15. Esse aqui, ó, é 39,62. Uma diferença aqui, mas a ceratometria central tá boa. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver se isso é problema mesmo. Agora, observe que 45 dias já tinha essa área muito curva, né? 50, chega até 50 dioptrias. Essa aqui também 55. Quer dizer, tudo prenúncio de tragédia, né? Aqui está mostrando qual que foi o grau que foi retirado. Aqui está mostrando que foi PRK, porque está dizendo que foi mitomicina. E a topografia pré-operatória também não foi encontrada. Então, você acha que é um problema? Então, inicialmente, só olhando o exame, sim, né? Eu faria teste de sensibilidade ao contraste, avaliaria a acuidade visual do paciente, veria outras Perfeito. questões. Perfeito. Né? Então, aí nós já estamos falando de 2008, já estava começando a geração Pentacam. A gente não tinha no ocular laser. Então, pedi um Pentacam. Olha que legal. Olha a ceratometria do olho direito. 40, 40, 08, 08 de astigmatismo. Uma córnea de 466. Os mapas de progressão, evidentemente, são todos alterados. Você tirou no centro. Então, vai haver uma curva de progressão, um PTI muito alterado. Aqui está mostrando a ceratometria central. Olha, como é que quando você faz a ablação, como é que você muda totalmente o PTI, que é esse percentual de aumento da espessura. Uma córnea... Pois não. O mapa do olho esquerdo,
Ah, tá. Esse aqui, Isso aqui ainda é isso aqui eu acho que é direito ainda, né? Ó, direito. Aqui. Tá, vamos ver o esquerdo agora. Aqui, ó. Então, evidentemente, quando eu vi essas topografias, se eu pedir um pentacam, porque eu já estava suspeitando de encrenca, né? De problema. Quer dizer, eu já fiz alguma coisa que não devia ter feito. Então, 2008, observa agora, olha. Acompanhe o paciente, gente. Vocês têm que acompanhar o paciente. Observe que 2009, 2008, 2009, 2012, 2016, 2019, 2020. Desde 2008 acompanhando o paciente. Isso é um problema? O que você acha que aconteceu aí? Olhando a ceratometria dele, continua dentro do normal, né? Apesar dessa curvatura assim evidente. Bem observado. Gente, olha a ceratometria central. Isso ajuda muito. O que a gente usa é a ceratometria central. Evidentemente que quando você tem uma ectasia, se isso aqui for uma ectasia, ela pode comprometer a área central e comprometer a visão. Mas observe que topografia feia, né? Mas, felizmente, apesar de ser uma topografia muito feia, a gente tem que lembrar que ela está estável. Isso é o mais importante. Ou seja, não tem indicação de você fazer um crosslink se está se mantendo estável. Eu diria, então, isso é problema? Então, olhando tudo, apesar da imagem, né, eu falaria que não, né? Mas... Não, só olhando a imagem eu diria que sim, né? Não, eu digo assim, a imagem está alterada, mas a ceratometria central está normal. Perfeito, perfeito. Por causa disso, então, né? Então, será que é um raise? Será que é uma ectasia? Então, veja bem. Vamos ver agora o quadro clínico. Olha aqui para você ver. Foi 2008. 2016, plano com menos meio, 1. Menos meio com menos 0,75, 1. Essa paciente tinha um raise. Isso aqui, gente, é um raise. Olha que coisa interessante. Tá certo? Então, deformou a córnea, a visão, desde 2008, tem 10 anos, essa paciente está sem correção, 2019 e 2020, observe como é que está, totalmente estável, observe a paquimetria pós-operatória, 492,527, isso aqui foi um PRK, ou seja, tem uma espessura corneal residual muito boa. Agora, veja bem, aqui apesar de ter um raise, o que aconteceu? O raise melhorou, mas em 2018, mas o perfil da córnea, mostrando esse encurvamento inferior, ele se manteve. Então, aquilo que eu estava atribuindo a um raise, na verdade, já era uma ectasia. Observe, então, que com 24 anos, 4 dioptrias, PRK, o paciente desenvolveu um cone frustro e está muito bem até hoje. Mas é um problema? Foi um problema. Um problema. Porque esse paciente está com uma acuidade visual boa. Não sei se a sensibilidade ao contato dele está tão boa. Mas, se esse paciente voltou com toda essa frequência, é porque lá atrás eu falei com ele, sua córnea está com um problema, eu preciso te acompanhar de perto. Tenha transparência. É você que deve dizer para o paciente que tem um problema e não outro colega. O outro colega pode chegar e falar de uma forma que gere uma situação bastante desconfortável. Então, seja sincero, tenha transparência, mas observe que está indo tudo bem. Se está indo tudo bem, você não tem que entrar em pânico, nem muito menos passar estresse para o paciente. Então, mais um caso de ceratocone. Nós estamos falando lá de 2008, aqui eu acho que eu já avancei o sinal, porém, eu não
tenho aqui a topografia pré. Isso é um problema. Eu não sei, mas é possível que essa topografia já tivesse alguma alteração. Uma córnea absolutamente normal, com uma boa paquimetria 563, 573, observe como que a paquimetria não é um índice de segurança importante. Ela grossa não significa proteção. Ela fina, sim, pode significar um risco, mas a córnea pode ser espessa e não ter uma boa biomecânica. Esse caso, felizmente, apesar de ter desenvolvido um cone frustro, esse paciente teve a sua visão preservada, apesar dessa grave complicação que é uma ectasia. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Reinaldo, tem só uma dúvida em relação ao padrão que o Raise pode gerar na topografia. Normalmente ele vai encurvar, aplanar, ou é muito não predizível, vamos dizer assim? Muito boa pergunta. Normalmente o Raise aplana. Mas como ele tinha um Raise no olho esquerdo e o direito praticamente não tinha, eu fiquei associado. A gente às vezes não quer enxergar o problema. Como ele tinha um Raise e estava com a visão boa, eu fiquei considerando que aquilo ali fosse um Raise. À medida que o Raise melhorou, mas o perfil topográfico se manteve inalterado, então comprovou que isso aqui realmente era uma ectasia. Mas não é comum esse padrão de cone para Raise. É comum você ter um aplanamento. Aqui em cima poderia ser um Raise. Não uma topografia tão curva com uma ceratometria tão alta. Isso aqui não é padrão de Raise, não. Ok? Ok, obrigado. Reinaldo, o senhor lembra como que você tratou esse Raise? Passou corticoide, algum imunomodulador? Foi só acompanhando? O Raise, o Tracolimos é uma droga que a gente usa talvez há uns 10 anos. Eu não sei se nessa época a gente já tinha o Tracolimos. Pelo menos para uso em oftalmologia. O Tracolimos é uma droga antiga, mas em oftalmologia o seu uso é mais recente, assim como a mitomicina C. Quando o Raise é precoce, o corticoide ele pode ser bastante útil, né? Porém, quando é um Raise mais tardio, geralmente ele já forma umas treliças, que é uma fibrose. Isso aí o corticoide só vai ter efeito colateral. Ele não vai trazer nenhum benefício. Para esses casos de Raise tardio, talvez uma possibilidade que foi levantada recentemente é o uso do colírio de losartana, que a gente ainda não tem uma experiência, não existe muitos trabalhos publicados. Ok? Mais alguma pergunta sobre esse caso ou vamos para um caso para frente? Beleza, perfeito. Vamos lá, Arnaldo, quem vai falar sobre esse caso agora? Vamos voltar para o doutor Lucas agora. Então lá, Lucas, acompanha esse caso para nós. Paciente 2012, 22 anos, né? Olha a refração. Isso aqui é a topografia pré-operatória. Isso é um problema? O que você acha? Você está vendo alguma coisa aí? Deixa eu ver aqui. Tem uma simetria, né? Maior no olho esquerdo, mas pode considerar nos dois olhos. Mas mais no olho esquerdo. Observa que essa cor, isso é rosa, né? 42,90. Está variando essa um pouco. É 43, ou seja, menos de uma dioptria, né? Dá uma média dioptria. Eu falo com você, gente, o mapa de cor, ele tem que ser visto com certo cuidado. Ele é bom porque ele realça os problemas. Mas, às vezes, a gente começa... Ele tem muita sensibilidade, mas tem pouca especificidade. Se for olhar considerando os valores ali, talvez não. Seria uma córnea ok. Então, sem problema. Isso. Aí foi feito um PRK. Olha o que aconteceu. A ceratometria até está boa, né? Mas eu acho que já teve um descenteamento maior inferior. Ou seja, aquilo que aparentemente era inocente, você viu que ele piorou, né? Olha para você ver que interessante. Gente, é o que eu falo com vocês. Topografia, gente, é um exame muito sensível. Então, a gente tem que valorizar. Por isso que hoje a gente estuda com maior profundidade quando a gente tem alguma alteração. Eu não levaria em consideração isso aqui como um problema, mas que
Depois que você faz o laser e que você tem uma córnea assim, você fala assim, puxa vida, isso aqui era alguma coisa. Né? Observe esse de cá também, o que aconteceu. A ceratometria central está preservada, mas isso aqui está longe de ser um padrão normal de uma córnea após uma ablação. E observe quanto que foi tirado, gente. Um PRK, né? Que foi tirado aqui alguma coisa em torno de 20 micra, 30 micra no máximo, né? 20, 25 micra. Muito pouco. Olha a espessura de córnea. Menor espessura, 540 nos dois olhos. Ou seja, puxa vida, você vai deixar 520 micra e você vai ficar com medo de uma ectasia. Mas olha essa córnea. Isso é um problema, Lucas? Nesse caso aí, olhando pela topografia, eu acho que pode ser um problema. Olhando só pelo topo, né? Entendi. Então, essa paciente aqui, ó, no pós-operatório, mesma coisa do outro. Desenvolveu um raise no olho esquerdo. Então, eu fiquei considerando isso aqui como um raise. 5 meses após, olha, observe aqui a sensibilidade ao contraste em 2013, um ano depois. A córnea totalmente normal, paciente 1, sem raise, a córnea normalizou. Ou seja, aquilo que eu comentei com vocês, que esse padrão aqui não é comum em raise, ele se repetiu aqui. Não é comum, não, tá? É muito mais comum um aplanamento, assim como você tem crescimento epitelial, você não tem acurvamento, você tem um aplanamento também. Mas aqui também, essa alteração topográfica, depois que houve a resolução do raise, essa irregularidade desapareceu. E a córnea está absolutamente esférica, e o paciente sem queixa, sem problema. Então, gente, eu estou mostrando para vocês esses casos para que vocês não tratem topografia, não estresse o paciente, mas acompanhe o paciente. Se eu não acompanhar a longo prazo, eu não vou ver essas complicações. Ok? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Ou esse outro caso aqui? Quem vai falar aí Só uma agora? dúvida. Esses casos de raise são exclusivamente questão da mitomicina ou tem algum outro? Não, aqui em 2012, eu acho que já tinha mitomicina, não tinha, não? Tinha, com certeza. Pois é, então, porque o raise, gente, a gente antigamente falava assim, o raise, ele acontece com profundidade de ablação maiores. Eu acho que o raise tem 2 componentes principais. O principal é a exposição ao sol. O segundo é uma predisposição individual. E o terceiro é a profundidade de ablação. Por quê? Eu tenho muitos pacientes que têm raise com grau. Olha esse grau aqui, gente, 0,75, pelo amor de Deus. Muita gente nem usa mitomicina num grau tão baixo. E, no entanto, ele teve um raise importante. Então, o raise ele depende muito da exposição do sol, da constituição e também, em terceiro lugar, eu considero a profundidade de ablação. Esse caso, quem vai falar, Arnaldo? Doutora Juliana. Vamos lá. Nós estamos falando de 2011, um PRK. Olha a quantidade de ablação, -1 com -meio, 1,25 com -0,25. Você vê algum problema aí, Juliana? Deixa eu ver. Pelos índices ceratométricos, acredito que não, né? 44, 43, 45, 44. E pelo mapa de cores, apesar, né, de chamar a atenção ali essa área inferior no olho esquerdo, mas quando a gente olha aqui, a comparação dos valores também está próxima, né? 45, 44. Então seria uma córnea normal. Vamos em frente? Sim. Uhum. Eu resolvi fazer um Orbiscan, por quê? Porque na época não tinha Pentacan. Porque é uma córnea fina, né? Um paciente com uma córnea fina, a gente sempre deve procurar estudar melhor esse caso.
E o a paquimetria do Orbiscan, gente, é uma paquimetria ótica. Ela não tem uma qualidade, uma precisão tão grande quanto a paquimetria ultrassônica. Então, vocês observam o seguinte, olha aqui, o Rausch 59, que é essa diferença entre elevação anterior e posterior aqui em torno de 15, anterior aqui em torno de 40, e vai dar um Rausch em torno de 50. Aqui, elevação anterior em torno de 15, a posterior aqui é mais 15, menos essa elevação aqui em torno de 40, então vai dar em torno também de um Rausch de 50. 50 é um Rausch normal, acima de 100 ele é alterado. Isso aqui mede a elevação posterior, que também é medida no Pentacam. Né? São duas tomografias por tecnologias diferentes. Então, uma córnea absolutamente normal, apesar de ter uma córnea fina. Eu pergunto, isso é um problema ou não? Paciente de 30 anos, uma dioptria. E vocês observam que essa simetria ela não apareceu no Orbiscan. É tão pequena, né? Ela não apareceu. Então, vamos ver o que aconteceu. Aqui estão mostrando os dados todos normais, né? E aí foi feito o PRK. Olha o pré e olha o pós. Olha aqui. Será que isso é um problema? Agora já chama mais atenção, né? Está ali em torno do quê? De 46? Porque agora o que me preocupa aqui não é só o encurvamento leve inferior. Observa a diferença inferior-superior. Agora mudou muito aqui, repara para você ver. Né? Mas a área central está preservada. Será que isso é um problema ou não é um problema? Pela topografia, unicamente sim, né? Não é? Vamos ver. Aqui, ó. Observe, já que eu suspeitei que é um problema, vamos acompanhar de perto. 2011, 2012, 2013, 2019. Observe que aquele ponto paracentral aqui, ele se mantém, olha aqui para você ver. Embora o esquerdo, que era mais grave, ele foi menos evidente. Aqui está ele aqui, mas a córnea mantém a mesma ceratometria, né? Ou seja, se isso aqui foi uma ectasia incipiente, ela não evoluiu. Tá certo? Porque foi PRK. Se isso aqui tivesse sido LASIK, é possível que isso aqui tivesse desenvolvido uma ectasia. Com uma dioptria 1,25. Ou seja, tirou 20 micra em 500, ficou quase 500 micra. Paquimetria não é indicativo de segurança. O perfil topográfico é mais importante. Então, doutor Reinaldo, aí você observa também que pode, aí nesse caso eu acho que pode ter sido o efeito da idade da paciente. Você vai vendo que a cada período que vai passando vai melhorando ao longo do tempo, né? E a paciente, a córnea vai ficando cada vez mais resistente, né? E aí você vê nitidamente a melhora, né? Não é? E observa o seguinte, ó. 2017 estava com 0,8, 0,7, mas você vê que teve um pouquinho esse probleminha aqui, ó. Ele teve uma repercussão, sabe? Mas a paciente depois ela voltou em 2019, ela ficou vindo sempre. Depois ela sumiu. Por que ela voltou depois? É porque ela teve uma ceratoconjuntivite epidêmica e estava cheia de infiltrados subepiteliais. Foi usado corticoide, lubrificantes, etc, etc. Esses infiltrados subepiteliais foram melhorando e a visão dela voltou a 0,9 e 1. Ou seja, não tinha problema. Tá certo? E isso é uma coisa que eu faço, gente, é o seguinte. Para reduzir corticoide, eu falo com o paciente para comprar um frasco, por exemplo, de flutinol ou florate, uma coisa assim,
e eu jogo aquele frasco dentro do lubrificante. E no próximo controle, eu jogo mais lubrificante, ou melhor, eu ponho o lubrificante dentro do Florate ou do flutinol e vou diluindo. Eu chamo isso aqui de diluição progressiva, porque a gente evita o rebote pela suspensão do corticoide. Então, acabou que o paciente, apesar de ter essa córnea suspeita, o paciente evoluiu bem, apesar de ter essas imagens muito estranhas, sugestivas de ectasia, o paciente não teve problema, felizmente a visão está preservada. Essa piora da visão que ele teve foi por uma intercorrência que nada teve a ver com o laser. Alguém quer fazer algum comentário? Mais um caso aqui. Arnaldo. Vamos chamar a doutora Vitória. Vitória, olha esse caso aqui, é uma médica. Vamos lá. Então, paciente, 29 anos, usuária de lente de contato gelatinosa, em 2013 foi para avaliação de cirurgia refrativa. Menos 1,5 no olho direito, menos 1,5 com menos 0,5 no eixo a 180. No olho direito, ela tem uma ceratometria aumentada, né? Bem centro inferior, chegando a 47. Já no olho esquerdo, ela tem esses 2 pontos. Não chega a formar um bow tie aí, mas você tem uma ceratometria aumentada aí, que se fosse para operar uma paciente dessa, com certeza eu pediria um Pentacam atualmente. E apesar de uma paquimetria boa, quase 600 micra, né? Uhum. Ambos os olhos. Essa topografia, a paciente já tinha ficado bastante tempo sem a lente de contato? Ótima pergunta. Ela era usuária de lente de contato e veio com essa topografia. Tá certo? Isso aqui é de 2013. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, observa que não é uma topografia normal. 47,4, você já começa a ultrapassar o limite 47,2. Então, a primeira coisa, gente, é suspender o uso da lente de contato. E a lente de contato gelatinosa também gera o órpade, não é só lente rígida. Observe o padrão topográfico, como é que ele melhorou naquele olho que parecia ser pior. De cá já tem um bow tie mais simétrico, esse de cá que tinha uma assimetria inferior. Observe como que houve uma queda também da ceratometria. Tá certo? Então, é um problema? Não, não é um problema. Isso aí foi um órpade causado por lente de contato. Tá certo? Então, você não pode operar uma córnea dessa, gente. Você vai ter problema. Aí você fala assim, o laser não teve precisão, gerou astigmatismo. Puxa vida, você está tratando uma córnea irregular, você quer que tenha um resultado regular, não vai ter. Então, você vai gerar um problema de um astigmatismo irregular se você tratar uma córnea que está anormalmente irregular pelo uso de lente de contato. Alguém quer fazer algum comentário? Gente, oi? Alô? Oi. Estão aí? E pode falar. Bom, se alguém quer fazer algum comentário ou não? Então, observa aqui, ó. Não, continuou o caso. Olha que interessante. Olha aqui, Vitória. No mesmo dia, olha aqui, 1º/4, ou melhor, janeiro, abril de 2013. Janeiro, como é que é? Agosto? Ali, não, aqui é agosto. Isso. Aqui é agosto, janeiro, 8 de agosto, aqui, 8 de janeiro e 8 de janeiro de 2013. Essas duas topografias foram feitas no mesmo dia. Como ela usava lente de contato, tinha alterações também da superfície ocular. Quando foi colocado quando foi colocado lubrificante, olha como é que melhorou a topografia. Aí, eu mantive essa paciente sem uso de lente de contato e melhorei a superfície ocular. Olha como ela veio depois. Olha a córnea dela. Ela voltou a ter uma córnea irregular. Irregular. Exatamente. Até achei que piorou principalmente o olho esquerdo, né? Ficou perfeito, bem... exatamente. Ou seja,
O paciente tinha realmente uma alteração que estava sendo mascarada pela lente de contato. Tá certo? Então, ela não foi operada porque configurou aqui realmente uma suspeita de cone nos 2 olhos, mais evidente no olho esquerdo. Esse caso foi muito interessante. Essa aqui era uma ex-aluna e queria muito operar e usava lente de contato, não usava óculos de jeito nenhum, para tirar a lente de contato dela foi uma dificuldade. Mas aí eu mostrei para ela que era importante ela ficar sem lente de contato, como que a lente de contato deforma a córnea, e quando ela ficou finalmente sem lente de contato, a córnea dele apareceu com ceratocone incipiente, então realmente Nesse caso foi o oposto, né, do que é o habitual. Que é o habitual. Mascarou Você o vê como é problema. que... Porque a lente de contato, gente, como ela deforma a córnea, se a deformação da córnea for no sentido contrário à deformação do cone, pode ser que ela até aparentemente tenha uma melhora do perfil. Observe que durante o uso da lente, como é que tinha distribuído melhor essa ceratometria. E olha como é que ficou depois. Né? Então, o importante é o seguinte, lente de contato, seja rígida, seja gelatinosa, gera deformação de córnea, que a gente chama de Orpont. Tá bom? Bom, gente, aqui, se a gente for ficar aqui, tem casos aqui para a gente ficar a noite inteira. Eu não sei quantas horas aí, mas eu acho que já bom, deu Reinaldo. para... Já deu para ver, né? Tá. Bom, exato. Só uma pergunta. Pois não. Pede um retorno em quanto tempo para avaliar a mudança da lente? Uma ótima pergunta. Essa pergunta não tem resposta. Por quê? Porque depende do estado da lente, depende dos cuidados que o paciente tem com a lente de contato. Tem paciente que usa uma lente descartável durante meses, a mesma lente. A lente vai enchendo de depósitos, vai gerando a irregularidade da superfície por estímulos antigênicos. Então, às vezes a superfície ocular está tão alterada que você vai ter que suspender a lente de contato gelatinosa por várias semanas. Enquanto a córnea não tiver uma topografia normal, e como é que você fala que é normal? Quando você repete essa topografia, ela tem o mesmo padrão. Você imagina que aqui eu já podia dizer, ela agora normalizou. Mas quando repetiu a topografia, ela não estava. Observa como é que é diferente. No mesmo dia, foi só pingar lubrificante. Por quê? Porque tinha uma superfície ocular muito alterada. Então, a gente tem que ter topografias consistentes para que a gente possa operar a córnea como a córnea é. Porque se você opera uma córnea alterada pela lente de contato, você vai ter um resultado imprevisível. Então, é muito importante você esperar, e esse tempo aí pode ser de alguns dias até várias semanas. Eu já tive paciente que levou 2 meses para poder normalizar uma córnea. Por quê? Porque a córnea tinha impressão epitelial, que é a lente apertada que se usava antigamente, para não descentrar, para não cair. O médico fazia, apertava muito a lente, ela deforma muito a córnea, isso leva muito tempo para poder voltar. Né? Então, é igual quando você faz um teste, um uso de ortoceratologia. Às vezes leva vários dias para poder desaparecer o efeito total da córnea, da ortoceratologia. Então, você tem que esperar normalizar para fazer uma nova refração e avaliar o perfil da córnea. Bom, gente, esse exercício... Reinaldo, oi, pode ir lá, Arnaldo. É interessante, esse último caso seu, ele é muito interessante, que por uma coincidência muito grande, hoje à tarde nós tivemos um caso exatamente idêntico, e a doutora Ana Maria hoje levou um paciente lá, paciente que a procurou com interesse em cirurgia refrativa, e era exatamente idêntico, paciente usuário de lente gelatinosa de uma maneira totalmente imprudente, dormia com lente, não usava óculos em hipótese alguma, e chegou já querendo tirar a lente e operar no dia seguinte. Esse paciente, nós examinamos ele hoje com a topografia totalmente alterada, com aumento de curvatura inferior, que pode ter sido induzido pelo um warpage induzido pela lente, como pode ser também um cone incipiente. Então, a orientação que nós passamos para ele foi suspender a lente durante um período mínimo de 10 dias. Ele vai voltar dentro de 10 dias para que a gente possa reexaminá-lo e avaliar para ver se realmente ele vai precisar ficar mais tempo sem a lente.
Mas isso é Perfeito. interessante, como é que na prática a gente observa isso quase que diariamente. Pacientes que usam lente de uma maneira totalmente inadequada e muitas vezes querem ir da lente para a cirurgia sem passar pelo óculos, exatamente, de preferência até no dia seguinte. Pois Você é, quer acrescentar alguma coisa, Ana, desse paciente que você examinou hoje? Não, esse caso foi bem parecido com outro também que a gente atendeu semana passada. Paciente também usuário de lente totalmente regular, dorme com a lente. E esse Exato. paciente, aquele Felipe, a gente já até repetiu 2 vezes o exame dele, está com alteração, mas mesmo assim a gente vai fazer a última medida. Mas a orientação que a gente tem, né, fazer em 1 semana e avaliando. Exato. É isso aí, gente. O laser é muito preciso. O que não é muito preciso, muitas vezes, é o exame de refração, os exames de má qualidade, tudo isso pode interferir no resultado da cirurgia, né? Então, a gente tem que tomar... Cirurgia refrativa, gente, é um procedimento que requer muita atenção nos detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença em cirurgia refrativa. Cláudio, eu gostaria também da sua opinião aí, de fazer algum comentário sobre esses casos aí. Pois é, professor. A experiência do senhor que está mostrando para a gente que a gente, primeiro, não pode desesperar. Hoje, como a tecnologia evoluiu, né, a literatura mudou algumas coisas que antes era aceitável fazer e hoje não. Então, assim, é fundamental a gente que está aqui, os fellows, eu cada dia aprendo mais, tá prestando bastante atenção nesses casos, vendo se a gente já passou por isso, vendo algum caso que a gente viu na residência, que viu em outra situação e que a gente pensou, hoje a gente pensa, porque estamos num fellow de refrativo. Se operava, se não operava, e muitas vezes a gente vai dar sorte, né? Graças a Deus, mas muito cuidado. E, né, importantíssimo essa experiência sua de uns 15 anos só de experiência, né, professor? Eu acho que a gente tem que aprender com os erros da gente, né, Cláudio? Eu acho que a vantagem da gente ter mais experiência é que a gente já passou por tanta pedra no caminho que a gente pode evitar que vocês também passem e tropecem nessas mesmas pedras. Porque como a tecnologia evoluiu muito e a gente acompanhou, a gente então teve condições de fazer as coisas erradas, mostrar que não se deve fazer mais, não é esconder, não é colocar debaixo do tapete, e dessa forma é que eu acho que a gente vai tornando os nossos fellows cada vez com maior segurança para poder exercer a especialidade. Porque hoje a cirurgia refrativa, ela como a plástica, ela é considerada uma cirurgia de resultado. Não adianta você querer falar assim, mas o laser... Não, você operou para poder ficar independente dos óculos, ou pelo menos reduzir sua dependência. Se você tem uma complicação grave, isso aí tem uma repercussão muito importante. Então, a gente tem que saber lidar com os casos para a gente evitar as complicações e, quando tiver complicações, a gente saber lidar com elas. Eu falo que a gente deve agir como um piloto de avião. Por mais dramático que seja a situação lá em cima, se o piloto perder a calma, ele vai contaminar todo mundo que estiver dentro do avião. Então, se a gente que está no comando do tratamento se desesperar, você vai desesperar o paciente, a família, e vai virar um caroço, um angu de caroço. Então, a gente tem que manter a calma, mas, ao mesmo tempo, ser muito sincero, muito transparente e ser solidário também, né? Eu também não estou satisfeito com esse resultado, mas nós vamos dar um jeito de melhorar isso. E quando a gente não sabe a solução, nada impede que a gente peça ajuda a um colega que seja mais experiente naquela área. Eu falo que o paciente entende isso como um cuidado e não como uma insegurança, tá bom? Isso aí. Então é isso aí, gente. Só para vocês terem uma ideia, eu mostrei para vocês uma meia dúzia de casos, né? Aqui, só nessa pasta, tem 34 casos. Então, a gente pode, futuramente,
a gente pode voltar a esse grupo de casos, porque eu acho que é muito interessante, porque topografia é, sem dúvida, o exame mais importante em cirurgia refrativa. Então, a gente, oportunamente, quando a gente não tiver casos para poder apresentar, a gente volta continuando nessa observação desses casos, que aparece muita coisa interessante aí. Tá bom? Uma sugestão, professor, porque na semana passada nós tivemos uma aula de PTK e eu não tinha os casos de PTK. Então, se de repente na próxima a gente puder incluir alguma coisa de PTK. Eu não te mandei nada de PTK. O pessoal, só lembrando que quinta-feira que vem é feriado. Então, a próxima vai ser sem ser essa quinta, a outra. Eu acho que nós podemos continuar, Reinaldo, esses casos aí de topografia, discussão, interativas, eles estão muito interessantes. Vamos fazer mais uma série dessas aí na outra quinta-feira, ok? Vamos ver que na quinta-feira que vem é feriado, na outra, né? Mas na outra, vamos ver o que é a apresentação da quarta-feira, que aí a gente pode mesclar alguns casos do assunto da quarta-feira e alguns casos de PTK. Eu achei que eu tinha passado para você, mas de toda forma, o caso de PTK é o que não falta. A gente tem muito caso de PTK e são casos realmente muito desafiadores também. Então, vocês me lembrem, então, na quarta-feira, de eu apresentar alguns casos de PTK, além do assunto da própria quarta-feira, tá bom? E a gente volta oportunamente também com esses exercícios aí, que eu acho que eles nos ajudam a... Como eu mostrei o primeiro slide, aquela córnea bonitinha, hiperprolada na hipermetropia e oblada na miopia, aquilo é a exceção. A grande maioria dos casos, nós não temos topografias tão bonitas assim. Então, nós vamos continuar mais para frente, a gente repete, continuamos essa sessão de exercício, tá bom? Boa noite, pessoal. Falou, gente. Então, uma boa noite para vocês, um ótimo feriado. Então, até outra semana, gente. Boa noite. Falou, gente. Um abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite.